Gente, vamos começar essa semana falando um pouquinho sobre os cistos nos ovários. Quais são as causas emocionais, que tipos de cistos existem e o principal, quais são esses tratamentos, né? E que não é através da pílula anticoncepcional, é muito importante a gente frisar isso. Então, deixa eu dar as boas-vindas para todo mundo que está entrando agora, sejam todas bem-vindas. Eu vou colocar aqui, enquanto vocês estão entrando, o tema, né? Cistos nos ovários. Vou falar também sobre ovários policísticos, porque são microcistos, né? Então, entra aqui, cistos nos ovários. Deixa eu fixar. Enquanto vocês estão entrando, sejam todas bem-vindas. Eu só vou passar 3 recados importantes, tá? Então, no próximo sábado agora, dia 11 de novembro, vai ter o workshop presencial em São José do Rio Preto. E lá a gente tem 2 vagas sobrando, tá? Se alguém tiver interesse, é só escrever aqui nos comentários Somos Luas, que é o nome desse workshop presencial, e eu vou mandar as informações, tá? Esse mesmo workshop, que é um workshop onde a gente passa um sábado juntas e aprende sobre os ciclos, influência lunar, através de meditações, danças, enfim, uma série de experiências que nos colocam nas 4 fases do ciclo, vai acontecer dia 20 de janeiro em Sintra, Portugal. E lá as inscrições abriram na semana passada, são apenas 25 vagas. Então, se você está em Portugal e quer participar, quer ter mais informações, também é só escrever aqui nos comentários Somos Luas, tá? E eu vou mandar tudo. E por último, antes de eu entrar no tema de hoje, cistos nos ovários, o workshop online de ginecologia emocional, que é o curso mais completo que a gente tem, tá? Que é o curso onde eu ensino tudo aquilo que eu sei, onde vocês se tornam aptas a entender as raízes emocionais das doenças, a fazer a contracepção consciente livre de hormônios, sem risco, segurança, enfim. Onde eu passo toda a metodologia de ginecologia emocional, tá por quase um quarto do valor nesse mês de novembro. A gente não faz Black November, Black Friday, mas durante esse mês todo, esse curso de R$1.797, ele despencou para 597, podendo ser dividido em 12 vezes. Então, quem tem interesse de aprender isso tudo e ter essa autonomia, né, resgatar essa conexão com o feminino, esse é o principal curso mais importante. E é só escrever ciclos aqui nos comentários. Escrevendo ciclos, eu vou mandar as informações para você. Vamos então agora direto ao ponto. Cistos nos ovários, que é o tema de hoje. Doutor, eu queria saber agendamento de óxido da ferruga. Não é comigo, Cláudia. Não entendi essa pergunta. Lembrando que eu não sou médica, tá? Se você tem algum problema aí, você precisa ir a um ginecologista, tá? Para ser examinada. Então vamos lá. Cistos nos ovários. A gente tem, primeiro eu vou falar disso biologicamente para vocês. Então, hoje, na questão ginecológica, a gente tem 3 tipos de cistos. Os microcistos, que são bem pequenininhos e que são os famosos da síndrome dos ovários policísticos, a SOP, tá? Aí a gente tem os cistos hemorrágicos, que são cistos que surgem no ovário, é um só, né? Geralmente ele é maior do que os microcistos e geralmente ele desaparece sozinho depois de 2 ou 3 ciclos menstruais, tá? E a gente tem o cisto dermoide, que é o teratoma, que aí dependendo do tamanho dele, como ele tá, ele precisa ser retirado. Agora eu quero falar uma coisa muito engraçada sobre o cisto dermoide, que é chamado teratoma. É uma coisa muito louca, que depois, se vocês tiverem curiosidade, até recomendo que vocês passem no Google e digitem cistos dermoides imagens. Gente, é muito louco o que um ovário nosso faz quando tem um cisto dermoide. O cisto dermoide, ele é muito estranho. Ele não é um negócio redondo. Ele é uma massa que tem ossos, pode ter dentes, e cabelo, cartilagem. É como se o ovário tentasse fazer um ser humano inteiro sozinho, sem ter o espermatozoide. Então, se vocês forem depois pesquisar, é muito engraçado de ver, é muito louco.
Porque não é um cisto redondo como um hemorrágico, né? Os microcistos ou qualquer cisto que a gente tenha no corpo. Ele é um negócio não tem o formato certo, porque cada corpo produz de um jeito. E às vezes você vê uns negócios que parecem uns monstrinhos mesmo, uns negócios com dente, uns cabelos pendurados. É bem louco, tá? Então, o cisto dermoide, ele pode incomodar mais, ele não desaparece depois de 2 ou 3 ciclos. É feio pacas. A meglorrena. Aí, falando. Então, geralmente é preciso retirá-lo, tá? Importante. Nenhum desses 3 cistos são malignos, tá? Nenhum desses 3 cistos podem acarretar na retirada do ovário. Eu tenho alertado muito, de repente vocês não têm cistos, mas vocês vão conhecer mulheres que têm, porque isso é muito comum, infelizmente. Então, não é um caso para chegar a tirar o ovário, tá? Eu tenho alertado sobre mulheres com mioma, que recebem indicação para retirar o útero por causa do mioma. Gente, mioma não é maligno também. Fiz uma live semana passada sobre isso. Depois, quem tiver interesse, vai nos Reels, olha lá. Então, não é caso para retirar o ovário. Se você tem esses cistos e o seu médico falou que você vai precisar retirar o ovário, fique com os 2 pés atrás e vá buscar pelo menos mais 1 ou 2 opiniões clínicas, tá? Agora, vamos lá, eu quero falar uma coisa aqui, eu vou passar de novo nesses 3 cistos. Se você já foi diagnosticada com a síndrome dos ovários policísticos, ou conhece alguém que foi, o erro de diagnóstico, o erro nesse tipo de diagnóstico feito pelos ginecologistas e radiologistas é a coisa mais comum que eu vejo nesses 10 anos fazendo isso daqui. Oi, mamãe poesia, se a pergunta for sobre cistos nos ovários, sim. Eu respondo perguntas sobre o tema de hoje. Se você quiser fazer qualquer outra pergunta aleatória, é sexta-feira, 12:30, tá? Toda sexta eu tô aqui só para tirar dúvidas. Bom, por que acontece muito erro no diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos, tá? Porque os nossos ovários, principalmente as mulheres que não fazem uso de pílula anticoncepcional ou de hormonal, eles mudam de aspecto a cada semana do ciclo, tá? O nosso sistema ginecológico tem 4 fases diferentes, são 4 aspectos diferentes, 4 tipos de trabalho nesse ciclo, todos diferentes, tá? Então, os radiologistas, desde os anos 90, estão muito habituados a ver qualquer alteração no ovário, a colocar lá no laudo que são microcistos. Essa é a história do erro clínico que eu sofri durante 16 anos na minha vida e que deu vazão a esse trabalho que eu faço hoje. Então, eu fui uma vítima de erro de diagnóstico durante 16 anos. Então, foi a seguinte história para vocês entenderem por que acontecem os erros nos diagnósticos, não só de SOP, de vários. Tudo que depende, gente, de ultrassom transvaginal transvaginal simples, que é o que tá todo mundo aqui acostumado a fazer, pode dar erro, tá? Principalmente se você tem uma dor ou tá com um ciclo irregular, aí você fez os exames, fez o transvaginal e o médico fala assim, mas você não tem nada. Eu não sei o que pode ser. Os cistos precisamente atrasam a menstruação? Nem sempre. Podem sim, porque eles estão dentro do ovário e pode mexer com o trabalho do ovário que tem que produzir o óvulo, tá? Mas não necessariamente, depende do tamanho. Então tem vários detalhezinhos aí, tá, Catiane? Então, ficou muito comum o transvaginal ser o único exame de imagem que os médicos pedem, os radiologistas ou colocarem microcistos, né? Ou realmente não aparecer nada e a mulher ir embora para casa ou com um diagnóstico errado, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei 16 anos com um diagnóstico errado, um problema que eu nunca tive, que é a síndrome dos ovários policísticos, tá? Ou a mulher volta para casa sem diagnóstico e com a dor, com o ciclo irregular, com o mesmo problema que ela já tinha e sem resposta. Quando você faz... Se vocês que estão aqui, né, me disserem assim, ai, Karime, eu fui diagnosticada com SOP,
que é mais fácil o erro ainda, por um transvaginal simples, eu vou dizer para você o seguinte, então, não acate isso como verdade absoluta. Vá a um endocrinologista e fale para ele, olha, o meu ginecologista me diagnosticou assim, eu quero passar pela sua triagem de exames para saber se realmente eu tenho síndrome dos ovários policísticos. E aí é o endocrinologista, é essa especialização que vai pedir uma série de exames, cruzar todos os exames e dizer e bater, como que eu vou dizer? Esqueci. Que vai fechar esse diagnóstico, vai falar, você tem SOP. Ou ele vai dizer, não, realmente, você não tem SOP. Porque ficar só no ultrassom transvaginal simples como diagnóstico de SOP é o que faz 90% das mulheres que acreditam ter SOP por diagnóstico ficarem tomando pílula anticoncepcional, que não é tratamento para nada, tá? Bloqueando o ciclo, mais distante de resolver o problema, achando que tem uma doença que não tem, tá? Então, tenham isso em mente. Diagnóstico de síndrome de ovários policísticos só bateu o martelo. Obrigada, Ana Lúcia. Eu ia falar marretar, que é o que... Né? Marretar como se eu estivesse num leilão. Obrigada. Então, vocês que tiveram diagnóstico de SOP, ou conhecem alguém que tem, passem essa orientação. Eu digo que 90% das mulheres que foram diagnosticadas com SOP, como eu fui por um transvaginal simples e alguns examezinhos laboratoriais, não tem SOP. Eu só vou acreditar a hora que sair do endocrinologista. E vou contar mais para vocês. Eu trabalho entre os anos de pesquisa, estudo e até nascer a ginecologia emocional, virar uma metodologia registrada, são 10 anos. Completou 10 anos no começo desse ano. De 2017 para cá, eu faço atendimento individual e recebo as mulheres nos meus workshops. Então, nesse tempo todo, eu só recebi 2 mulheres que realmente tinham síndrome dos ovários policísticos, diagnosticado por endócrino. Eu, na verdade, recebi mais de 500 dizendo que tinham. E só 2 realmente tinham. Então, por isso que fica essa orientação tão importante, tá? Aí tem uma pessoa que comentou alguma coisa aqui. Eu atendo online, Marília, eu atendo só quem já teve diagnóstico de médico. Já tenho diagnóstico, Karime. Não estou no meu momento de me reconectar com o meu feminino, de fazer o processo de chegar na mensagem dessa doença e ter o tratamento integrativo. Aí eu vou te atender. Se você estiver disponível para se reconectar com o seu feminino e chegar na raiz emocional, você vai fazer o workshop online de ginecologia emocional, que vai te dar autonomia nisso para o resto da sua vida, além de muito mais. Você vai aprender a usar o seu ciclo como oráculo, as influências da lua, mas se você já tem uma doença diagnosticada e não tem emocional para lidar com isso agora, eu vou pegar na tua mão e vou fazer esse percurso com você em 2 horas de atendimento e eu vou conseguir, com base no que você me trouxer, ter um panorama do teu quadro emocional e sobre tratamento. Mas nunca vai substituir o poder que você vai ter e o conhecimento que você vai adquirir quando você aprender a aplicar essa metodologia. E para quem não conhece nada disso, o livro Poder dos Ciclos Femininos está em todas as livrarias do Brasil, tá? Que é o meu livro, meu segundo livro, esse daqui, que foi lançado em março, tá? E no link da bio ele também está disponível. Isso aqui abre um pouco a consciência de vocês sobre esses assuntos. Eu também atendo individualmente questões sexuais, tá? São só esses 2 casos. Para todos os outros eu ofereço os cursos, porque o meu trabalho é dar autonomia, é libertar vocês dessa dependência de ter alguém sempre explicando tudo sobre o corpo e que nunca vai explicar tanto quanto a dona do corpo vai se entender, tendo acesso a todas essas ferramentas que é o trabalho da ginecologia emocional,
tá? Aí a Ana Lúcia escreveu aqui: eu tenho cisto no ovário e menstruo, mas sinto muita dor. Então, esse cisto é um cisto hemorrágico? Ele é um cisto hemorrágico. Já passaram-se 3 ou 4 ciclos inteiros? Ele continua aí? Porque se ele continuar, precisa de acompanhamento ainda, que era para ele desaparecer, tá? Se ele permanece ou desapareceu e a dor continua, precisa fazer uma bateria de exames mais a fundo. E nesses casos, até, eu vou falar o que aconteceu comigo. Em 2021, eu comecei a sentir uma dor estranha e fui numa ginecologista. Aí ela me pediu um monte de exame laboratório e um transvaginal simples. Eu fui diagnosticada com cisto hemorrágico. Só que de 2021 até o começo desse ano, de 2023, eu sentia dores esporádicas. E comecei a entender que não eram do cisto, Ana Lúcia. Porque um cisto hemorrágico, ele dura 3 ou 4 ciclos. Ou seja, 3 ou 4 meses. Então, como é que passou mais de um ano e eu tava com dor? Então, não era o cisto. Aí eu fui em outro médico. Esse outro médico me pediu um exame que hoje eu indico para todo mundo, que é ultrassom transvaginal com preparação intestinal, tá? Esse exame, você faz uma preparação que o laboratório te dá, o laboratório que você agendar, e vai limpar a tua pelve para que a visibilidade seja perfeita. E foi nesse exame que descobriram que eu tinha uma endometriose profunda. Então, as dores que eu tinha foram atribuídas ao cisto de ovário, mas não eram dele. Então, Ana Lúcia, eu não sei até que ponto em exames de imagem o seu médico pediu, mas se essa dor persiste por mais de 3 ou 4 meses, você precisa procurar um médico ou esse mesmo e falar: eu quero fazer um ultrassom com preparação transvaginal, porque eu acho que tem mais alguma coisa. Tá? Isso é importante. Bom, agora deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre justamente tanto o cisto hemorrágico quanto o teratoma, que é o cisto dermoide, ou a síndrome dos ovários policísticos, que é o nosso tema de hoje, ou endometriose, adenomiose, mioma. Gente, nada é tratado com pílula anticoncepcional. Nada. Para que serve a pílula? Para bloquear o teu ciclo. Bloquear o teu sistema ginecológico. Seus ovários param de trabalhar, seu útero também, ele fica ali paradinho e nada acontece, mas a doença continua, tá? Então, isso é uma válvula de escape que o sistema da saúde da mulher encontrou para a mulher parar de reclamar de dor. Então, não existe um interesse geral do sistema em investigar a causa da doença, mas sim de aliviar a fila de espera nos consultórios. Então, dá a pílula anticoncepcional, essa mulher para de menstruar, o sistema fica nulo, inerte, ela não vai sentir nada, mas, porém, a doença continua. E uma hora ou outra, a gente como paciente sabe que a gente, principalmente quem tá aqui, começa a entender que a pílula anticoncepcional é fatal, é perigosa, faz mal, nos desconecta do nosso centro energético uterino, das influências da lua, de toda, da intuição, de toda essa questão da energia yin que a gente trabalha e que só nos traz sabedoria e cura, e ficamos bloqueadas pelos anticoncepcionais. Quando eu, Karime, sou a favor do anticoncepcional? A mulher está com muita dor. Então, vamos trazer aqui o caso da Ana Lúcia. Tem um cisto lá que precisa fazer esse diagnóstico melhor, na minha opinião, né? Porque está com muita dor, precisa ver o que está acontecendo aí. Então, no caso dela, ela está com muita dor. Essa dor, por exemplo, está acabando com a qualidade de vida dela. Ela não consegue fazer nada, que é muito comum em casos de endometriose, inclusive. Aí, a Ana Lúcia vai tomar pílula. Consciente disso que eu tô explicando. A pílula não vai tratar, ela não vai ter fases do ciclo, mas ela precisa aliviar essa dor. Então, ela toma a pílula consciente por mais ou menos um período aí, 3, 4 meses, 5. Ela respira dessa dor e aí ela vai vir pro workshop de ginecologia emocional no tempo dela e vai fazer. E ali dentro ela vai ter todo o acompanhamento, o processo para ela sair da pílula, desmamar da pílula em segurança, sem efeitos rebotes. Ela vai fazer um trabalho 30 dias antes e depois que ela parar com a pílula, ela vai ter toda a modulação hormonal através da nutricionista sem a pílula.
E lá dentro ela vai ter o menu dela, os alimentos que ela deve tirar da vida dela e que ela deve incluir para fazer o tratamento, seja da adenomiose, da endometriose, do cisto no ovário, do que for aí que precisa ser tratado. Por que o tratamento é nutricional? Primeiro, o útero está onde? Ele não está fora do corpo, ele está dentro do corpo. A nossa alimentação é o combustível do corpo, que ou faz o corpo funcionar bem, ou inflama e pode criar doenças. Quando a gente está com uma doença ginecológica, a gente está com algo inflamado aqui, tá? É algo que está irregular. Então tem a questão emocional que eu vou falar agora, mas a gente precisa tratar no corpo biologicamente. Como? Através da modulação hormonal natural, que acontece através de alimentação, tá? Então, esse curso, Workshop Online de Ginecologia Emocional, que nesse mês de novembro despencou para praticamente 1/4 do valor, ele faz esse trabalho além de você começar a descobrir a raiz emocional das suas doenças, que não é o curso que fala raiz emocional, porque cada uma tem uma história de vida, uma ancestralidade, sofreu determinados abusos, certos relacionamentos. A sua história biográfica você conhece melhor do que qualquer... Não tem ninguém que vai saber melhor do que a gente. O que a gente viveu, o que a gente sofreu, tudo que a gente fez, tudo que a gente se culpa, tudo que a gente teme. E aí, eu, com base na minha história e nessas ferramentas de autoconhecimento cíclico, chego nessa resposta à medida que eu me desenvolvo nesse autoconhecimento feminino, tá? Ovários falam sobre a criatividade da mulher, a capacidade de criar, a nossa alegria de viver, a nossa realização. Os nossos dons e talentos é como se eles morassem nos nossos ovários, que é um campo de criação feminino. Quando nós estamos com isso tolhido, quando nós estamos com isso bloqueado por conta da vida e de várias situações que a gente pode estar vivendo ou que viveu, os ovários vão trazer mensagens para a gente olhar para essas questões. Agora, o que você viveu na sua vida, o que aconteceu, quais são seus dons e talentos, por que você está tolhido, o que aconteceu, se é um relacionamento abusivo, se é relação com mãe, com pai, se é um trauma, você, com tudo o que a ginecologia emocional oferece, vai chegar nessa resposta, tá? Então, gente, ovários falam muito de comportamentos. Quando nós estamos com esses lados da criação, da intuição, da realização bloqueados por alguma questão, né? E às vezes a gente nem sabe que está bloqueado, a gente acaba tendendo mais para energia yang, para comportamentos masculinos. Então, por exemplo, o perfil de mulheres que têm muitos cistos no ovário são mulheres que precisam assumir uma postura masculina diante da vida, do mundo ou no trabalho para serem respeitadas. Eu tenho essa história na minha vida. Os cistos nos meus ovários vão e voltam. Porque o tempo todo eu estou assumindo o papel de pai da minha filha, de prover como pai e mãe para minha filha, de trabalhar, de racionalizar as coisas. E eu tenho uma tendência mais pro meu lado masculino do que pro yin. Por isso eu faço o que eu faço. Toda hora esse trabalho me puxa para olhar pro meu feminino, né? Assim como eu puxo vocês. É tudo uma reciprocidade. Então, geralmente, as mulheres que desenvolvem mais problemas nos ovários têm essas questões a serem olhadas. Mas quando você entra no percurso que o curso online vai oferecendo, você vai desenvolvendo algumas coisas, percebendo algumas coisas acerca de si, do seu corpo, e aí você vai ficando tudo mais claro através de sonhos, de intuição e de percepções. Uma coisa que acontece muito é, você tá aprendendo a metodologia de ginecologia emocional e de repente começa a vir uma memória que parece que não tem nada a ver com o seu processo feminino. Você começa a lembrar de uma coisa lá da sua infância com o teu irmão. Lá na frente você vê que já era a tua mente inconsciente e o teu campo mesmo energético, até espiritual, trabalhando para você olhar para o que é para olhar. Então esse trabalho, ele é muito desafiador, porque ele tem muito do racional, do aprender a aplicar, do entendimento mental, mas ele tem muito da delicadeza, da sutileza, da energia, da espiritualidade, da intuição feminina, né? Do amor próprio, da autoconfiança, tudo isso.
Então, gente, reforçando aqui, nesse mês de novembro, esse curso, que é o pai de todos, que é o top, que é o curso que todo mundo quer fazer, despencou de 1.797 para 597, praticamente um quarto do valor. Aí vocês podem escrever aqui nos comentários a palavra ciclos e eu vou mandar por mensagem o site, vocês vão ver o cronograma, o conteúdo, todos os especialistas que atuam dentro desse curso, todos os bônus que vocês vão ganhar e se inscrevem por R$ 597, que é quase 70% de desconto em até 12 vezes, tá? É um curso que vocês fazem no tempo de vocês e que eu dou todo acompanhamento através da plataforma onde vocês acessam, tá bom? Gente, eu fico por aqui hoje. Falamos tudo sobre cistos nos ovários, desde síndrome dos ovários policísticos até teratomas, que são cistos dermoides, ou hemorrágicos. Quem quiser ver tudo que eu falei, foi 30 minutos de live, é só ir nos Reels. Agora em seguida eu encerro aqui e já coloco disponível nos Reels e nos Stories, tá? E quando o Insta maior, tem muita criatividade, mas com dificuldade de foco e ação. Aí você vai começar a perceber quais são os seus gatilhos que te puxam muito pro IN, para você ficar ligada neles e começar, além de fazer mais aterramento, exercício de aterramento, que é colocar o pé na terra, plantar a lua com o pé na terra para te puxar para o teu chakra básico, ligada nos seus gatilhos, você vai começar sempre a lembrar de que para você materializar os seus sonhos, a sua criatividade, você precisa de foco e de realização agora, tá? Todos os bate-papos ao vivo, de segunda a sexta, ficam salvos e sempre estão disponíveis nos Reels. Combinado? Amanhã eu tô aqui de volta, 12:30, com mais um bate-papo ao vivo e espero todas vocês. Logo mais eu coloco o tema de amanhã nos nossos stories para vocês ativarem as notificações e estarem aqui comigo, tá bom? Um beijo no coração, uma excelente semana para todas nós. Seguimos juntas. Obrigada pela companhia. Até amanhã. Tchau, tchau.